Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um caso aqui do canal. Esse é o penúltimo caso da semana, tá chegando ao fim, infelizmente. Mas só lembrando que segunda-feira tem mais casos aqui no canal, sexta-feira também. Então vai ter muito conteúdo pra vocês essa semana. Se vocês ainda não assistiram os vídeos que eu postei aqui antes, já vão lá dar uma olhada. E é isso, sejam bem-vindos e vamos pro caso de hoje. Carrie Anthony Steiner nasceu no dia 13 de agosto de 1961, em Merced, Califórnia. Filho de Delbert K. Steiner, ele tinha um irmão 4 anos mais novo, chamado Steven Steiner, que foi vítima de um sequestro quando tinha 7 anos de idade, e só conseguiu retornar para casa 7 anos depois, aos 14 anos, quando ele conseguiu escapar de seu sequestrador, Kenneth Parnell. Tem vídeo aqui no canal desse caso, e eu tô deixando o link na descrição se vocês quiserem lá dar uma olhada. E além dele, o Carrie também tinha 3 irmãs chamadas Cynthia, Corey e Julie. O Delbert, o pai da família, passava muitas horas na rua trabalhando com manutenção de máquinas em uma empresa de alimentos e ele era muito rígido com os filhos. Já a mãe era uma mulher extremamente religiosa e durante a infância ela havia sofrido abusos físicos e emocionais, o que fazia com que ela fosse menos carinhosa com os filhos, sabe? Eu tô gravando hoje com um microfone diferente, então eu acho que o áudio vai ficar um pouquinho baixo, mas eu vou tentar ajeitar um pouco na edição, então não reparem nisso, tá bom? Aos 3 anos de idade, Carrie foi diagnosticado com tricotilomania, que é basicamente um transtorno obsessivo-compulsivo, que consiste na pessoa arrancar os próprios fios de cabelo da cabeça. E por mais que ele recebesse os tratamentos necessários, a condição perdurou até o ensino médio, onde ele passou a sofrer bullying por parte das outras crianças devido à calvície. Segundo fontes, quando ele tinha 7 anos de idade, ele começou a ter fantasias violentas sobre sequestrar e assassinar mulheres. E mais tarde, ele disse que quando tinha 11 anos de idade, o tio dele, o Jesse Steiner, teria molestado ele. Em 1972, a vida da família mudou completamente, quando Steven foi sequestrado. Como eu falei para vocês, ele passou 7 anos longe de casa e, segundo Carrie, durante esse tempo, ele se sentia negligenciado pelos pais. No entanto, vizinhos próximos da família alegaram que tanto Delbert quanto a Kay tentaram levar a situação sem prejudicar a rotina da família. Aparentemente, o Delbert teria até alugado um trailer e levado toda a família para conhecer o Grand Canyon. Em 1980, o Steven foge junto do menino Timothy White, do sequestrador Kenneth, e a mídia passou a dar grande atenção a eles, e obviamente os pais também, né? Afinal de contas, ele havia passado quase uma década em cativeiro. E mais uma vez o Carrie se incomoda com toda a atenção que o Steven vinha recebendo, e para agravar a situação, teve uma vez que a mãe dele serviu o jantar, só que esqueceu de colocar o prato dele à mesa, o que fez com que ele se sentisse deixado de lado pela família. E ele disse mais tarde que nunca esqueceu desse episódio. A essa altura, ele estava trabalhando como instalador de janelas em uma empresa de vidro, e o caso do irmão dele estava repercutindo a tal ponto de ganhar uma minissérie na NBC, inspirada nos últimos anos de vida dele, chamada I Know My First Name is Steven, o que fez com que ele sentisse ainda mais inveja da atenção que o irmão estava recebendo. O Carrie costumava desenhar mulheres nuas. Inclusive, ele era muito bom com desenho, as pessoas pensavam que ele seria cartunista, só que, como eu falei pra vocês, ele seguiu por outro caminho, né? Ele se tornou instalador de janelas. E por mais que ele fizesse esses desenhos, ele nunca chegou em nenhuma mulher porque ele era extremamente tímido. Em setembro de 1989, o Steven acaba falecendo após ser atropelado por um carro em fuga. O motorista foi identificado como Antônio, mas ele nunca chegou a ser condenado. Na verdade, ele foi considerado inocente de homicídio culposo. E um ano mais tarde, o tio Jesse acabou falecendo devido a um ferimento de bala. Enquanto ele limpava a arma dele, ele acidentalmente acabou atirando em si mesmo. No entanto, existem pessoas que acreditam que o próprio Carrie teria assassinado o tio devido aos abusos que ele disse ter sofrido durante a infância. Nessa época, os dois estavam morando juntos. E após a descoberta dos assassinatos que ele teria cometido, ele foi o principal suspeito desse caso. No entanto, o caso segue em aberto até hoje, ele nunca foi oficialmente resolvido pela polícia. Segundo fontes, teve um dia que uma das amigas das irmãs dele, de 14 anos de idade, dormiu na casa da família, e ele se escondeu debaixo da cama para tentar passar a mão nela enquanto ela dormia. Só que ela percebeu que ele estava ali e pediu para ele se retirar. E aí depois ele voltou pro quarto, né? Ele chegou a sair, mas depois retornou. E quando ela percebeu ele ali de novo, ela disse que se ele não saísse, ela iria gritar. Então ele se retirou e não voltou mais pro quarto. Segundo fontes, teve uma época também que ele falou que estava passando por um transtorno mental, que teria sido diagnosticado por um médico. Só que quando ele contou para a família, as pessoas acabaram não se importando muito em ajudá-lo.
Então a forma que ele achou de lidar com tudo que estava acontecendo era fazendo uso regular de maconha. Em 1991, ele tentou cometer suicídio com monóxido de carbono. E em 1995, ele foi internado em uma clínica psiquiátrica após alegar ter sofrido um colapso nervoso. Ele chegou a receber o tratamento e depois foi liberado. Em 1997, ele foi preso por posse de droga, mas as acusações foram retiradas logo em seguida e no mesmo ano ele foi contratado como caseiro no Cedar Lodge, hotel que ficava em El Portal, Califórnia, e era bem próximo do Parque Nacional de Yosemite. Ele passou a morar em um quarto desse hotel e a realizar todo tipo de serviço por lá. Em 1999, o Carey cometeu seus primeiros assassinatos conhecidos, quando ele sequestrou e assassinou Carol Sandy, de 42 anos de idade, sua filha Julie, de 15, e Silvina Pelosso, estudante argentina de intercâmbio que estavam hospedadas no hotel. Ele teria batido a porta sob o pretexto de que iria verificar um vazamento no banheiro, só que quando ele conseguiu entrar no quarto, ele teria rendido as mulheres com uma arma. Depois disso, ele estrangulou a Carol até a morte com uma corda e atirou nela. Segundo fontes, ele tentou fazer com que a Julie e a Silvina praticassem atos sexuais entre si, e depois ele teria assassinado a Silvina, também tendo abusado sexualmente dela. Ele então levou a Julie com ele no carro que as mesmas haviam alugado para poder andar pela cidade, até um mirante isolado, onde ele cortou a garganta dela e abusou sexualmente. Ele então a deixou lá entre os arbustos. E ainda segundo essas fontes, uma semana depois ele teria enviado um bilhete anônimo ao FBI com um mapa desenhado à mão, indicando onde o corpo dela estava, além da seguinte frase: "Nós nos divertimos com essa". Segundo ele, essa frase teria sido escrita com o intuito de fazer com que a polícia pensasse que existiam mais pessoas envolvidas no assassinato da jovem. Depois disso, ele dirigiu de volta para o hotel, pegou os corpos da Carol e da Silvina, colocou no porta-malas do carro e dirigiu até uma área florestal isolada, onde ele ateu fogo nele. No dia 18 de março de 1999, os restos mortais das mulheres foram encontrados carbonizados e só puderam ser identificados devido a registros dentários. Como o hotel teria sido o último lugar que as mulheres haviam se hospedado antes de serem assassinadas, a polícia começou a investigar os funcionários de lá, incluindo o próprio Carey. Só que como ele permaneceu calmo durante o interrogatório e ele não tinha nenhum antecedente criminal, no primeiro momento ali ele não foi considerado um suspeito pela polícia. No dia 22 de julho de 1990, a polícia encontrou o corpo decapitado de Joy Ruth, uma funcionária do Instituto Yosemite de 26 anos de idade. E testemunhas alegaram ter visto um veículo azul de 1972 estacionado do lado de fora da cabana que ela estava hospedada no dia 21 de julho. Ao rastrearem esse veículo, a polícia foi levada diretamente até o Carey, então ele foi colocado como o principal suspeito nesse caso. Ele estava hospedado em um resort chamado Laguna de Sol, em Hilton, onde ele foi preso e levado para interrogatório em Sacramento. Durante o interrogatório, o Carey confessou tanto o assassinato da Ruth quanto das outras 3 mulheres. E quando os peritos realizaram buscas em seu veículo, eles encontraram provas que o ligavam diretamente ao caso da Ruth, além de objetos pessoais das outras vítimas. Além dessas 4 vítimas, a polícia também acredita que o Carey possa estar envolvido no assassinato de outras vítimas. No dia 14 de setembro de 2000, para evitar uma possível pena de morte, o Carey se declarou culpado de assassinato premeditado em primeiro grau, homicídio qualificado em primeiro grau, sequestro resultando em morte e tentativa de abuso sexual agravante resultando em morte. Durante a audiência, ele desabou em lágrimas e pediu desculpa. A mãe da Ruth estava presente no local e começou a chorar enquanto o Carey falava. Segundo ela, ela acreditava que ele realmente estava falando a verdade quando se desculpou. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional e quanto aos outros 3 assassinatos, ele se declarou inocente por insanidade. Durante o seu julgamento, os seus advogados alegaram que sua família tinha histórico de abuso sexual e doenças mentais. O transtorno obsessivo-compulsivo que ele tinha também foi mencionado. Também foi falado pelo Dr. José Arturo que ele tinha autismo leve e parafilia. Segundo fontes, ele teria pedido para receber pornografia infantil em troca de suas confissões. Isso também foi falado no julgamento. No entanto, Carey foi considerado são para ser julgado e assim ele foi condenado por 3 acusações de homicídio qualificado com circunstâncias especiais e uma acusação de sequestro por um júri em 27 de agosto de 2002. Ele está detido no Adjustment Center no Corredor da Morte, na prisão estadual de San Quentin desde 2002. No entanto, desde 2006, as penas de morte estão paralisadas no estado devido a denúncias de falhas na administração. Atualmente, o Carey está com 64 anos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O caso fica por aqui. Deixa pra mim aqui embaixo qual é a sua opinião, o que você acha sobre esse caso. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal, vai me ajudar muito.
E hoje, infelizmente, é o nosso penúltimo caso, amanhã é o último. Mas segunda-feira tem mais vídeo e sexta-feira também, então tem muito conteúdo pra vocês. Só lembrando que se vocês não assistiram os últimos casos, vão lá dar uma olhada no canal. E só lembrando também que eu tô no Spotify, então vão lá dar uma olhada, eu tô deixando aqui na descrição pra vocês. E é isso, também não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, eu tô deixando na descrição. Até o próximo caso, gente. Fiquem com Deus, fiquem bem e uma boa Páscoa pra vocês. Beijo!